Milionário fica surpreso ao vir mendiga negra avisar que seu amigo chegou. Era uma tarde ensolarada e Roberto Mendes, um dos homens mais ricos da cidade, estava prestes a ser lançado em um abismo de desconfiança e traição. Ele saía de seu imponente prédio de vidro, com seu terno caro e expressão confiante, quando ouviu uma voz rouca chamar seu nome. Era Lúcia, uma menina mendiga, de pele escura e olhos brilhantes, que o observava de um canto da calçada. Seu vestido esfarrapado e cabelo desgrenhado a tornavam uma figura quase fantasmal no cenário de luxo que a rodeava. Roberto parou curioso. "Senhor Mendes", disse ela, quase ofegante. "Desculpe interromper, mas seu amigo chegou. O que você faria se soubesse que ele visita sua esposa quando você não está em casa?" Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O coração de Roberto pulou. Lúcia não poderia saber disso. Ele a olhou em choque. "Que amigo?" questionou a voz trêmula. Ela apenas apontou para o horizonte, como se as sombras escondessem segredos terríveis. Ao chegar em casa, a dúvida começou a corroer Roberto. Seria verdade? Ele tentava ignorar, mas a imagem dele mesmo em sua luxuosa mansão, traído por quem amava, era insuportável. Com um nó na garganta, ele decidiu investigar. Horas depois, com seu celular em mãos e a mente agitada, descobriu que aquele amigo era Marcos Andrade, seu gerente financeiro. As peças começaram a se juntar. Durante os dias seguintes, Roberto observou de longe e não demorou a perceber os encontros secretos entre Helena e Marcos. Na sala escura de sua casa, enquanto sua esposa o aguardava com um sorriso, Roberto sentiu uma raiva intensa se formando dentro dele. O que mais ele estava perdendo para essas traições? E a menina Lúcia? O que iria acontecer com ela? A tensão aumentava. Após um dia insuportável de suspense e incertezas, o pior aconteceu. Lúcia desapareceu. Informação que Roberto recebeu através de um estranho. Marcos a sequestrou. Essa revelação o abalou como um terremoto. Tornou-se urgente salvá-la. Mas como? As perguntas cortavam seus pensamentos, enquanto ele lutava com a traição de Helena e a necessidade de proteger aquela criança inocente. Diante de um dilema aterrador, ficou claro que ele precisava de ajuda. Contratou um detetive particular, determinado a coletar provas contra Marcos e descobrir o que realmente havia acontecido com Lúcia. E foi nesse momento que encontrou algo. Uma mensagem escrita à mão, cuidadosamente dobrada, deixada em seu escritório. Ao desdobrá-la, sua respiração acelerou. A letra dela era pequena, mas as palavras eram um grito de socorro. "Roberto, eles sabem que eu falei. Estou escondida. Confia em você mesmo." E agora, enquanto os ecos da traição e o sumiço de Lúcia se entrelaçavam na mente de Roberto, ele se questionava: em quem realmente poderia confiar? A verdade estava se desenrolando, mas a sombra do medo ainda pairava sobre ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava parado ali, o papel amassado em sua mão, os olhos fixos na mensagem de Lúcia. O que ela tinha para esconder? Ele precisava agir rápido. Cada segundo era um peso na sua consciência. Cada batida do coração ecoava como um guia para a ação. Ele respirou fundo, pegou o celular e começou a ligar para o detetive que contratou. Precisava de respostas. Enquanto esperava a ligação ser atendida, uma sensação de desespero tomou conta dele. O que seria de Lúcia? Ela estava em perigo e, de uma forma bizarra, ele sentia que a traição de Helena o fazia ainda mais impotente. A imagem de Helena e Marcos juntos se repetia em sua cabeça como um pesadelo sem fim. Quando a chamada finalmente conectou, um alívio passageiro invadiu seu peito. Precisamos encontrar a menina, Lúcia. Ela sumiu e acho que é por causa de Marcos. A voz do detetive, calma e focused, se sobrepôs ao turbilhão de emoções. Vou verificar isso. Espere um momento. Roberto desligou e olhou pela janela, perdido em seus próprios pensamentos. Mas algo chamou a sua atenção. Uma figura, vestida de preto, atravessou a calçada, parada em frente à sua casa. Ele se encostou na janela, desconfiado. A mulher puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez o sangue de Roberto congelar. Era Helena. O que ela estava fazendo ali? Ele não tinha tempo para isso. Mas a imagem dela, se aproximando fórceps e nervosa, fez seu coração acelerar. Ele ouviu os passos dela. Ficou em estado de alerta. Roberto, eu preciso falar com você. Sua voz soava desesperada. Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o atraiu. Como um imã, ele desceu as escadas rapidamente, o coração na boca. Quando a porta se abriu, ela estava com os olhos arregalados e uma expressão que Roberto nunca tinha visto antes. É sobre Lúcia! Eu sei onde ela está! As palavras dela atingiram Roberto como um raio. Que você sabe, Helena? A raiva e a curiosidade se entrelaçavam dentro dele. O ódio pela traição e o amor que ele ainda tinha por ela colidiam em um espaço pequeno. Ela está em perigo. Marcos, ele não é quem você pensa que é, disse Helena com a voz trêmula. Ele tem um plano, e você e eu, nós estamos no meio disso. Roberto não conseguia processar o que ela estava dizendo. Um plano? O que isso significava? O que você quer dizer com isso? A cada palavra que saía, a ansiedade aumentava. Helena olhou para o chão, incrédula. Ele quer te derrubar. E Lúcia, ela pode ser a chave para tudo isso. Naquele momento, um grito ecoou pela rua. Um barulho abrupto como um estrondo. Um carro acelerando, pneus rangendo. Roberto e Helena se viraram, alarmados. Um carro escuro freou bruscamente na esquina. 4 homens saíram, vestidos de preto e com expressões ameaçadoras. O pânico irrompeu no peito de Roberto. A adrenalina disparou como um foguete em suas veias. Helena! O que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, o grupo começou a se aproximar. Um deles gritou: "É você, Mendes! Vamos acabar com isso hoje!" Roberto e Helena trocaram olhares de terror. Ele deixou a porta aberta
com um impulso de proteger o que restava de sua vida. A verdade começava a se revelar em um emaranhado insano de mentiras, traições e revelações. O rosto de Lúcia apareceu na mente de Roberto. Não, nós não podemos deixar que nada aconteça a ela. Mas tudo aconteceu rápido demais. Os homens avançaram e em instantes a vida dele virou um caos. Um golpe na direção de seu rosto. Uma sequência de gritos. Ele caiu, a dor penetrando em sua carne. E nesse momento, enquanto o mundo se despedaçava ao seu redor, uma pergunta troou sua mente. Quem era realmente seu amigo? E quem nesse jogo fatal eram os verdadeiros inimigos? Roberto caiu no chão, sentindo a dor bruta em seu rosto. A raiva e o desespero se misturavam enquanto ele tentava se levantar. Olhou para Helena, que também estava paralisada. A expressão dela, uma combinação de medo e determinação. Ele queria gritar, perguntar a ela o que estava acontecendo, mas não havia tempo. Os homens continuavam se aproximando e o pavor corria em suas veias. De repente, uma voz feminina rasgou o ar. Parem! Era Lúcia. E ao ouvir o nome dela, o coração de Roberto disparou. Ele se virou e viu a menina mendiga saindo de trás de um carro estacionado. Ela estava suja e descalça, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez os homens hesitarem. Como Emma havia chegado ali? Por que estava tão perto? Lúcia! Roberto gritou, desesperado. Ele se ergueu, lutando contra a dor. Saia daqui! Mas ela não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente e o que aconteceu a seguir desfez tudo o que Roberto pensava que sabia. Marcos não mandou você ficar calada, a menina gritou, seus olhos fixos em um dos homens. Aquela revelação tudo virou de ponta cabeça. A expressão do homem, que parecia um capanga, escureceu, mas Lúcia não se intimidou. Você não pode me usar como moeda de troca. Eu sei o que ele fez. Os outros homens trocaram olhares nervosos e um deles começou a andar para trás, como se estivesse fugindo de uma verdade que não queria encarar. Helena ficou em choque, o rosto pálido. O que você quer dizer com isso, Lúcia? Ela parecia estar em um pesadelo, mas a menina não se deixou abalar. Ele queria tudo, me pegou, me usou, mas eu não sou só uma mendiga. A voz de Lúcia se elevou e Roberto sentiu um nó na garganta. Aquela garotinha tão frágil estava no centro de um jogo muito pior do que ele poderia imaginar. Você não sabe o que está fazendo, menina, gritou um dos homens, agora com um tom ameaçador. Mas ela não se calou. Eu sei de segredos, de palavras de traição. Você achou que só porque sou uma mendiga eu não valia nada? Roberto sentiu um frio na espinha. O que você sabe, Lúcia? O que você quer dizer? Sua voz tremia. A verdade começava a se revelar em contas amargas e traições escondidas. A menina se virou, encarando cada um dos homens, como se tivesse o poder deles em suas mãos. Marcos fez um acordo. Ele não é apenas seu amigo. Ele trabalha para quem você realmente deve temer. Nesse momento, Roberto sentiu uma grande confusão na mente. Ele sempre acreditou que Marcos estava ao seu lado, que o ajudava, mas a cada palavra de Lúcia, um novo mundo de desconfiança se abria. Você vai deixar que eles matem você, Roberto? A menina desafiou. Seu olhar intenso agora fixo nele. Sabe o que ele quer? Ele quer seu dinheiro, sua vida, e para isso ele vai usar todos ao seu redor. Os homens, já em um estado de pânico, começaram a recuar. Um deles gritou: voltem! Não deixem a garotinha nos desafiar! E enquanto se afastavam, a cena parecia um filme se desenrolando. Helena,
Finalmente rompendo o silêncio, balbuciou: Marcos, o que pode ter levado a isso? Por que ele faria tudo isso? Sua voz estava cheia de incredulidade e Roberto sentiu um golpe de dor no peito. Afinal, quem poderia confiar agora? Lúcia, com sua fragilidade, parecia ser a única que tinha a verdade em suas mãos. Agora sabemos o que ele é, mas precisamos sair daqui, Roberto disse, puxando Helena pelo braço. Mas Lúcia não se moveu. Não posso ir com vocês, ainda não. Eles vão vir atrás de mim. O coração de Roberto estava acelerado, repleto de urgência. Eles não podiam deixar Lúcia sozinha. Mas a realidade era aterradora. Mais perguntas surgiram na cabeça dele. O que Marcos tinha que ver com tudo isso? Qual era a verdade por trás daquela traição? E quem eram realmente aquelas pessoas que se aproximavam? E, principalmente, o que eles fariam agora? Uma nova jornada começava, e a única certeza era que a importância da união entre eles seria testada como nunca antes. Roberto estava paralisado, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, e olhou para Lúcia, que estava de pé como uma pequena guerreira, desafiando os homens que se aproximavam. Aquela garotinha controlava a situação de um jeito surpreendente. O que você sabe, Lúcia? Ele precisava de respostas. A menina respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Marcos não apenas quer o seu dinheiro. Ele tem uma ligação com algo muito maior, Roberto. Você não entende. Ele trabalha para a gangue que quer derrubar você e sua família. Eles não estão apenas atrás da sua fortuna, estão atrás de quem você ama. Roberto ficou em choque. Cada palavra dela era uma facada no peito. Você está dizendo que os homens lá fora são parte disso? Ele não conseguia acreditar, mas a expressão de Lúcia dizia que sim. Eles estão aqui para te pegar. Não é só sobre Lúcia. É sobre todos nós. Eles sabem que você está prestes a descobrir a verdade. Ela olhou nervosamente para os homens que estavam hesitando. Mas ainda encurralando os três, nesse momento, antes que Roberto pudesse responder, um violento estrondo cortou o ar. Ele olhou para o lado e viu um carro preto acelerando em sua direção, contrabalançando os homens armados. Seu coração disparou. Cuidado! Gritou, mas foi tarde demais. Bateu com força, colidindo com um dos capangas. A cena era caótica. O impacto fez os outros homens recuarem com susto. E de dentro do carro, uma figura bem conhecida saiu. Era Marcos. Ele estava com um olhar feroz, mas havia algo diferente em sua presença. Roberto, você precisa ouvir! Marcos gritou, quase desesperado. Ele se apressou para se colocar entre Roberto, Helena e Lúcia e os outros homens. Precisamos sair agora! Eles estão atrás de nós! A surpresa assolou Roberto. Você está do lado deles? Como pode, Marcos? Você traiu a nossa amizade. Sua voz saiu como um rosnato, mas o olhar de Marcos tinha uma urgência que fez Roberto hesitar. Não, você não entende. Eles vão te matar. Eu sou um agente infiltrado. A revelação caiu como um balde de água fria. O que ele estava dizendo? Eu não podia te contar antes. Era muito arriscado, mas estou aqui para te proteger. Roberto ficou paralisado, tentando processar as palavras. O homem que ele considerava um amigo havia mentido sobre sua lealdade, mas agora estava ali,
dizendo que queria ajudá-lo. O que ele deveria fazer? Os capangas começaram a se reagrupar e a pressão aumentava. O tempo era curto. E Lúcia? O que vai acontecer com ela? Roberto perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Ela é a chave. Se capturarem ela, não teremos chance. Eles a querem por causa de algo que ela sabe. Mas você precisa acreditar que estou do seu lado. A tensão crescia ainda mais na cena. O perigo se aproximava como uma sombra. Lúcia, vem comigo! Roberto gritou, puxando a menina na direção do carro. Mas antes que eles pudessem se mover, um dos capangas deu um passo à frente e atirou. O tiro ecoou pela rua. O instante em que o projétil se disparou parecia durar uma eternidade. O corpo de Helena se ergueu e, com um grito de dor, ela caiu. Os olhos de Roberto se alargaram em terror. Não! Não! Ele sentiu que seu mundo estava desabando. O eco do tiro se misturou ao pânico generalizado. O caos se instalou, enquanto o vínculo entre todos se desmanchava em uma fração de segundo. A traição, a luta pela sobrevivência, tudo se entrelaçava em um turbilhão de emoção. E enquanto Roberto tentava entender o que havia acontecido, uma nova verdade começava a se revelar. E era devastadora. Enquanto a sirene da polícia se aproximava ao fundo, Roberto se pôs em pé, confuso e furioso. Ele não sabia a quem mais poderia confiar nesse momento. Todos em volta estavam manchados por mentiras, e a vida que conhecera estava desaparecendo. O que mais ele ainda não sabia? E a queda que estava prestes a acontecer seria definitiva? Tudo havia mudado em um instante, e a nova luta estava apenas começando. Roberto estava paralisado, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. Ele olhou para Lúcia, que estava de pé como uma pequena guerreira, desafiando os homens que se aproximavam. Aquela garotinha controlava a situação de um jeito surpreendente. O que você sabe, Lúcia? Ele precisava de respostas rápidas. A menina respirou fundo, seu olhar ardente. Marcos não apenas quer o seu dinheiro. Ele tem uma ligação com algo muito maior, Roberto. Você não entende. Ele trabalha para a gangue que quer derrubar você e sua família. Eles não estão apenas atrás da sua fortuna. Estão atrás de quem você ama. Roberto ficou em choque. Cada palavra dela era uma facada no peito. Você está dizendo que os homens lá fora são parte disso? Ele não conseguia acreditar, mas o desespero no olhar de Lúcia dizia que sim. Eles estão aqui para te pegar. Não é só sobre Lúcia, é sobre todos nós. Eles sabem que você está prestes a descobrir a verdade. Ela olhou nervosamente para os homens, que hesitavam, mas ainda encurralando os três. Nesse momento, uma explosão cortou o ar. Roberto olhou para o lado e viu um carro preto acelerando em sua direção. Seu coração disparou. Cuidado! Gritou, mas foi tarde demais. O carro bateu com tudo, colidindo com um dos capangas, fazendo voar para o chão. O impacto fez os outros homens recuarem com susto. Uma figura bem conhecida saiu do carro. Era Marcos. Ele estava com um olhar feroz, mas havia algo diferente em sua presença. Roberto, você precisa ouvir! Marcos gritou, quase desesperado. Ele se apressou, colocando-se entre Roberto, Helena e Lúcia. Precisamos sair agora! Eles estão atrás de nós! Como você pode estar aqui? Você é parte disso! Gritou Roberto, a raiva ardendo em seu peito. Mas Marcos tinha uma urgência que fez Roberto hesitar. Não!
Você não entende. Eles vão te matar. Eu sou o agente infiltrado. A revelação caiu como um balde de água fria. O que ele estava dizendo? Eu não podia te contar antes. Era muito arriscado, mas estou aqui para te proteger. Os capangas começaram a se reagrupar e a pressão aumentava. E Lúcia, o que vai acontecer com ela? Roberto perguntou, o pânico subindo como uma onda. Ela é a chave. Se capturarem ela, não teremos chance. Eles a querem por causa de algo que ela sabe. A tensão estava insuportável. O tempo era curto. Lúcia, vem comigo! Roberto gritou, puxando a menina na direção do carro. Mas antes que pudessem se mover, um dos capangas deu um passo à frente e atirou. O tiro ecoou pela rua. O instante em que o projétil se disparou parecia durar uma eternidade. O corpo de Helena se ergueu e, com um grito de dor, ela caiu. Os olhos de Roberto se alargaram em terror. Não, não! Ele sentiu que seu mundo estava desabando. Mas antes que pudesse reagir, uma luz brilhante ofuscou seus sentidos. Um segundo tiro disparou e, em um piscar de olhos, um dos capangas caiu, levado pelo impacto. Roberto ficou paralisado. Eram os homens da lei. A polícia estava chegando. A cena era caótica. Shouts e sirenes ecoavam pela rua, enquanto os capangas se dispersavam, em pânico. Mas o que mais chocou Roberto foi o que se seguiu. Marcos caiu de joelhos, suas mãos levantadas. Não, me soltem! Gritou, mas uma voz familiar emergiu da confusão. Marcos, o que você está fazendo? Era a voz de quem Roberto menos esperava. E então, a figura aproximou-se, trazendo um peso imenso de revelações. A mulher que ele amava estava ali, em pé, com a polícia atrás dela. Helena! Roberto gritou, surpresa e desespero se misturando. Mas já era tarde. Com um gesto rápido, ela sacou uma arma e apontou para Marcos. Sabia que você era um traidor. O raio da verdade iluminou toda a situação. A traição não vinha apenas de Marcos, mas de quem ele sempre confiou. O mundo parecendo desmoronar ao seu redor. Roberto se perguntou: quem era realmente Helena? Qual era o papel dela nesse jogo mortal? O tiro não foi disparado. A tensão pairou no ar, quase visível, como um fio prestes a se romper. Os corações dispararam enquanto todos se encaravam, o pânico dando lugar a uma revelação aterradora. O que mais ela sabia? E o que mais estava em jogo? As perguntas se multiplicavam, como sombras ao redor deles, enquanto a batalha pela verdade e pela vida começava a desvelar seus horrendos e traiçoeiros segredos. Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Ele não conseguia tirar os olhos dela, esperando um movimento, uma resposta. Mas o tempo parecia desacelerar, a tensão no ar escandalosa. E então, de repente, tudo se desenrolou como um pesadelo em câmera lenta. Helena, não! Gritou, e no exato instante em que ela levantou a arma, um grito cortou o ar. Uma sombra passou rapidamente. E antes que pudesse entender, algo acertou a mão dela, fazendo a arma cair e escorregar pelo chão. Era um dos homens que havia recuado. O cenário virou um completo caos, e a fragilidade daquela situação se transformou em violência intensa. Enquanto a confusão se espalhava, um novo grito ecoou. Larguem a arma! Polícia! A sirene das viaturas se aproximava. E em meio às batidas aceleradas de seu coração, Roberto olhou para Lúcia. A menininha estava em choque, com os olhos arregalados. Mas o desespero de Roberto foi meramente ensaiado diante do que se seguiu. Quando a poeira começou a baixar, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher apareceu atrás de um dos capangas,
com um gibão escuro e uma expressão decidida. O cabelo louro e desgrenhado, agora arrepiante e familiar, fez os olhos de Roberto se abrirem em completa incredulidade. Mãe! Ele mal conseguia falar. Os sentimentos se entrelaçavam, um turbilhão de emoções o sufocava. Roberto! A voz dela era um misto de alívio e medo. Eu não queria que você soubesse assim. O olhar dela se fixou em Helena e em Marcos, um misto de raiva e dor. O reconhecimento cruzou o rosto de Helena, e nesse momento, as últimas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Você está viva! O Roberto finalmente encontrou a voz. Mas como? Onde você esteve? As perguntas se atropelavam, já que a realidade estava ultrapassando a ficção. A mãe dele havia desaparecido anos atrás, como um mistério que sempre o atormentou. Eu não pude voltar. Não depois do que Marcos e você descobriram sobre mim. A revelação balançou Roberto como um golpe físico. Marcos? O que ele tinha a ver com isso? A tensão cresceu mais um nível, as sirenes da polícia ficando cada vez mais próximas. O pânico generalizou entre os homens que estavam com Marcos. Um deles gritou: "Isso não acabou! A gente não pode deixar você escapar!" E antes que Roberto pudesse processar, a mulher se virou e disparou contra eles. O tempo parou novamente. O tiro cortou o ar. Um dos capangas caiu, o corpo se espatifando contra o chão. O pânico se espalhou. E o instante seguinte foi um completo frenesi. Roberto olhou para sua mãe, a mulher que ele achava estar morta, agora revelando um lado escuro e letal. "Você não pode fazer isso! Você não sabe o que está em jogo!" gritou Marques. Mas foi em vão. A transformação naquela mulher era chocante. Ela não era mais a mãe amorosa que ele se lembrava. O que tinha acontecido com ela? O que a transformara assim? A confusão tomou conta de Roberto. A verdade estava doendo como uma ferida descoberta. Ele se virou lentamente, com a mente a mil, e olhou para Lúcia, que agora estava à beira de um colapso. "Eles vão vir! Eles sempre vêm!" murmurou, sua voz quase inaudível. "Não podemos ficar aqui! Precisamos fugir!" Nesse momento, a realidade começou a se desfazer. Cada fragmento, uma nova revelação, um novo segredo. A voz de sua mãe ecoava em suas memórias. Mas agora ela não representava apenas amor. Aquela mulher que ele tanto ansiava para ver novamente estava à beira da escuridão. O peso da verdade estava pesado demais para ele suportar. E a confusão em seu coração se transformou em uma tempestade. Enquanto os caçadores começavam a se reagrupar, prender a atenção de todos de novo, Roberto percebeu que as linhas do bem e do mal estavam mais borradas do que ele jamais imaginou. A pergunta que o atormentava agora não era sobre a traição de Marcos, nem a lealdade de Helena, mas sim, quem realmente era sua mãe? E como isso mudaria tudo para todos eles? O mistério se tornara profundo, e as respostas estavam se afastando como sombras, enquanto a nova batalha estava apenas prestes a começar. Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Ele não conseguia tirar os olhos dela, esperando um movimento, uma resposta. Mas o tempo parecia desacelerar, e a tensão no ar era quase palpável. E em meio ao caos, tudo se desenrolou como um pesadelo em câmera lenta. "Helena, não!" gritou Roberto. Mas no mesmo instante em que ela levantou a arma,
Um grito cortou o ar. Uma sombra passou rapidamente, e antes que ele pudesse entender, algo acertou a mão dela, fazendo a arma sair de seu controle e escorregar pelo chão. Um dos capangas havia se movido. Polícia! A sirene das viaturas se aproximava, mas o alvoroço entre os capangas só aumentava. No meio do tumulto, um impacto inesperado reverberou na mente de Roberto enquanto ele olhava para sua mãe. Ela, que até então ele via como alguém amoroso e protetor, agora revelava um lado obscuro e letal. O que tinha acontecido com ela? Então, você ainda está viva? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. Seu coração estava em frangalhos. E ele percebeu que toda a sua infância tinha sido uma mentira. A mulher à sua frente não era apenas a mãe que ele sempre desejou ter de volta. Ela carregava segredos que ele nunca imaginou. Roberto, acredite em mim. Eu não queria te envolver nisso, disse sua mãe, a voz tremendo. Marcos, ele não é um traidor apenas porque você pensa. Ele fazia parte de tudo isso desde o início. Antes que Roberto pudesse reagir, uma voz conhecida cortou o ar. É isso mesmo? Sempre esteve ao seu lado, Helena? Era Lúcia, com os olhos ardendo de fúria. Você é a verdadeira traidora! O olhar da menina atravessou o corpo de Helena como uma faca, e Roberto sentiu uma alegria estranha misturada com medo. Lúcia, você não sabe do que está falando! Helena gritou, mas a voz da menina se elevou, cheio de determinação. Você não pode continuar enganando todo mundo. Não vai me usar novamente. A tensão no ar era palpável, e foi quando um membro dos capangas gritou: Parem! Estamos no meio de um jogo que não compreendemos. A pressão aumentou ainda mais, e um deles desapareceu em um novo caos, enquanto todos se aglomeravam. Nesse momento, algo completamente inesperado aconteceu. Um novo carro surgiu, derrapando na distância. Um homem vestido de terno entrou na cena, andando com uma confiança que imediatamente chamou a atenção de todos. Era André, o advogado de Roberto. O homem que supostamente estava sempre ao lado deles em momentos de crise, mas cuja lealdade sempre foi um pouco questionável. Roberto, você precisa entender. Estamos sendo manipulados! André bradou, tirando todos os olhares admirados e incrédulos. Marcos não é ninguém sem o seu apoio. Mas você não pode confiar em Helena. Ela tem seus próprios interesses. A revelação cortou o ar como uma faca. A tensão se transformou em um choque coletivo. O que você quer dizer com isso? Roberto perguntou, sua voz subindo, o medo crescendo, enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam de forma grotesca. Ela é parte de uma negociação maior. Uma negociação que poderia derrubar tudo o que você ama. O olhar de André era intenso e, por um momento, tudo parecia preso numa rede de intrigas e traições. Cada um ficou em silêncio, absorvendo o peso das informações. E você? O que tem a ver com isso? Disse Helena, pois o olhar dela se alterava para um semblante de desespero. A verdade parecia estar se desenrolando como uma bola de neve, e Roberto sentiu que a realidade estava desmoronando sob seus pés. Eu só queria proteger você, Roberto. André falou, sua voz falhando. Mas tudo se tornou insuportável. Você precisa se proteger. E eu só queria ser seu amigo. Amigo? O desdém das palavras estava evidente. A raiva começou a se aglomerar novamente. E a dor de ser traído estava se intensificando em seu peito.
Quando menos esperavam, os capangas começaram a se reagrupar. E a confusão tomou uma nova forma. Todos se preparavam para a batalha. Mas agora, a verdadeira questão pairava no ar. Quem realmente estava do lado de Roberto? Ele olhou para Lúcia, que agora se tornara uma fonte de coragem e um símbolo de esperança em meio ao caos. E entre todas as verdades reveladas, uma última pergunta permaneceu. Seria possível encontrar um fio de esperança em meio a tantas traições? O coração de Roberto estava acelerado, enquanto todos ao seu redor pareciam presos em um jogo mortal. As sirenes, cada vez mais próximas, ecoavam, mas a dúvida permanecia. Quem eram seus verdadeiros aliados? E quem estava simplesmente jogando o jogo da traição? Enquanto o caos se aproximava, Roberto sabe que sua vida nunca mais seria a mesma. Roberto estava paralisado. Ele olhou para Lúcia, que estava com os olhos arregalados e um misto de medo e determinação. E antes que alguém pudesse mover um músculo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do carro se abriu e alguém saiu correndo. Era uma mulher alta, com longos cabelos escuros e um olhar penetrante. Para a surpresa de todos, ela não era uma estranha, mas sim a assistente de Marco, Clara. Seu nome ecoou como um eco distante na cabeça de Roberto. Ele a lembrava vagamente. Mas o que ela estava fazendo ali? As sirenes da polícia já eram audíveis, mas o instante era tão carregado de tensão que tudo que todo mundo poderia fazer era esperar. Clara, o que você está fazendo? Gritou Marcos. Sua expressão agora misturava surpresa e pavor. Ela olhou para os capangas, depois para os três e, com um movimento ágil, se posicionou na frente de Roberto. Vocês não têm ideia do que está acontecendo! Sua voz era forte, mas havia um tremor. As coisas estão prestes a sair do controle! Roberto observou a confusão tomando conta de seu ser. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Clara deu um passo à frente, seu olhar inquieto. A verdade é que eu sou a única que sabe o que realmente está em jogo aqui. Sua expressão se transformou em uma máscara de dor. Marcos não é o único envolvido nessa trama. Todos nós somos peões em um jogo muito maior. A tensão aumentou. Clara continuou. Marcos trabalha para um sindicato do crime, mas ele não é o cabeça. Ele estava intrigado com cada movimento de vocês. E eu conheço os segredos dele. Ele me forçou a fazer parte disso. Olhem, não temos muito tempo. Naquele instante, um enorme estrondo cortou o ar. Um carro se aproximou em alta velocidade, derrapando antes de parar em frente à cena. As janelas se abriram e homens armados saltaram de dentro. Um deles gritou: "Ninguém se mexa!" O pânico assumiu o controle. O caos se instalou, enquanto os capangas de Marcos se reagruparam e entraram em ação. Roberto sentiu o peso de tudo. As revelações, a traição, a luta pela sobrevivência. E em meio a tudo isso, uma ideia perturbadora começou a brotar em sua mente. "Clara, o que você sabe sobre minha mãe?" Sua pergunta pairou no ar e todos se calaram por um momento. Ela hesitou, como se estivesse prestes a desmaiar. Ela não está a salvo. As palavras saíram numa única respiração. Ela é a chave que eles querem. Não por causa de quem ela é, mas pelo que ela sabe. O coração de Roberto disparou. O que isso queria dizer? O que minha mãe sabe? Perguntou, a voz mal conseguindo escapar de seus lábios. Os olhos de Lúcia e de Helena estavam fixos nele. O silêncio agora estava ensurdecedor. Clara respirou fundo.
Ela descobriu segredos que poderiam derrubar a organização. É por isso que a ameaçaram. E se você não agir rápido, todos vocês estarão em perigo. O chão parecia desabar. Todos ao redor estavam em estado de choque. Mas Roberto estava prestes a enlouquecer. Como você sabe de tudo isso? Ele gritou, quase sem controlar a própria raiva. E antes que pudesse obter qualquer resposta, um dos capangas ergueu a arma e atirou em direção a Clara. O tempo parecia ter parado quando Roberto se lançou à frente para protegê-la. Tudo aconteceu em um turbilhão. O ato refletiu uma verdade devastadora que tinha se instalado no coração dele. No momento mais crítico, ele percebeu que tudo que ele acreditava sobre traição estava prestes a ser virado do avesso. A bala não atingiu Clara. No entanto, no último segundo, uma mão poderosa agarrou a arma do capanga e girou-a para o lado, disparando contra um dos outros homens. Era a mãe de Roberto. Ele a reconheceu pela expressão decidida e feroz no rosto. Mas a incredulidade se mesclava com o horror. Não! Gritou. Aquilo alterou tudo. A imagem dela, que ele tinha sempre guardado como a pessoa que buscava reencontrar, agora revelava uma faceta obscura e aterradora. A mulher que ele amava e desejava entender estava imersa na mesma trama que ameaçava destruí-los. As perguntas começaram a surgir como um turbilhão em sua mente. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E, principalmente, até onde ela estava disposta a ir para protegê-lo? Como todos esses segredos estavam entrelaçados, a nova realidade que se desenrolava sob seus pés era nada menos que um pesadelo, enquanto as sirenes se aproximavam mais e mais, indicando que a batalha estava longe de acabar. E no meio de tudo isso, uma última e sombria pergunta pairava no ar, enquanto todos na cena se perguntavam: até onde cada um estava disposto a ir por amor e lealdade, mesmo que a verdade se transformasse em uma traição ainda maior? Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele nunca poderia imaginar que sua mãe, que ele pensava estar morta, estivesse agora ali, segurando uma arma e enfrentando os capangas. A cena era confusa, uma bomba de emoções estourando dentro dele. Mãe, o que você está fazendo? Ele gritou, a dor e o choque revirando seu estômago. Ela não recuou. Não tenho tempo para explicações. Eles virão atrás de você. E você não pode ficar aqui. O olhar dela era determinado, mas dentro dele um mar de perguntas se formava. O que aconteceu com a mulher que ele tanto amou? De que lado ela estava realmente? Mas não havia tempo para isso. Os capangas estavam se organizando, irritados pela interferência. Roberto olhou para os lados, percebendo que a única saída estava sendo fechada. O relógio estava correndo contra eles e cada segundo era uma eternidade. Levanta, Clara! Roberto gritou, convocando o assistente a ajudá-los a sair daquela armadilha. A moça estava parada, com medo, mas quando os olhares se cruzaram, a compreensão surgiu. Por algum motivo, Clara sabia que o tempo deles estava acabando. De repente, um som ensurdecedor ressoou. Um dos capangas havia puxado um colete à prova de balas, enquanto o outro tirava uma faca. Vocês não vão escapar! Um grito de guerra ecoou enquanto o caos se espalhava, a posição deles cada vez mais irreversível. A tensão estava insuportável. Um tiroteio estourou, tiros disparando, balas ricocheteando nas paredes. A cena estava se transformando em um verdadeiro campo de batalha. Roberto e Lúcia se agacharam ao mesmo tempo. O medo estava nos rostos de todos.
E logo, o que parecia ser um pesadelo tornou-se uma realidade brutal. Albert, não! A voz de Clara cortou o ar, mas um disparo seguido fez com que todos se virassem. O capanga que fora atingido caiu, mas não sem antes fazer um movimento desesperado. Ele puxou um disparador e disparou em direção à mãe de Roberto. Um grito ecoou. O tempo parou. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele a viu cair. A expressão de dor e incredulidade no rosto dela foi um golpe no coração dele. Mãe! Roberto gritou, o desespero irrompendo como um tsunami. Ele pulou para a frente, mas Lúcia o segurou. Não, você não pode! A menina estava em pânico. E mesmo em meio ao caos, ela tinha a lucidez necessária. Dê-me a arma! Um dos capangas, que ainda estava imóvel, se virou e um silêncio de repente tomou conta do espaço. Ele tinha certeza que suas palavras iriam desencadear um resultado fatal. A tensão era grotesca e a distância entre os dois parecia ser a linha entre a vida e a morte. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Clara, com uma agilidade surpreendente, girou-se e puxou a arma do capanga. Vocês vão se arrepender de me subestimar, gritou, disparando com precisão. Tiros ecoavam e a cena parecia um filme de ação em câmera lenta. No entanto, Roberto ficou em choque ao ver a verdadeira face de Clara se desdobrar ali. Havia um não sei quê de calculado em seus movimentos, quase como se ela estivesse aguardando o momento certo para atuar. Ele não se lembrou dela como uma simples assistente. Ela era mais, muito mais. Não, é tudo uma farsa! A voz de Marcos ecoou, e todos pararam para olhar. O homem estava ali de pé, incólume e confiante, com um sorriso que provocava nojo. Vocês realmente pensaram que conseguiam escapar? Eu sou apenas uma peça de um tabuleiro. E então, em um momento chocante, Clara virou a arma na direção de Marcos e disparou. O mundo de Roberto parecia ficar em câmera lenta novamente, enquanto ele realizava a traição que se desenrolava diante de seus olhos. Ele gritou, Clara! Não! O que você está fazendo? O estrondo do tiro ecoou, e a cena que antes deveria ser libertadora se transformou em um balde de água fria. Marcos não caiu, pelo contrário. Ele soltou um riso divertido que parecia desafiar todo o cenário. Vocês acham que eu sou o vilão aqui? Vocês não sabem de nada! A revelação estava prestes a explodir e tudo o que Roberto havia acreditado começava a se desmoronar. Você trouxe a mãe dele de volta, não trouxe? Você e a sua gangue! Clara agora encarava os capangas. Roberto não acreditava no que estava ouvindo. A verdade devorava tudo o que havia construído em torno de suas memórias e laços. O sangue de sua mãe escorria no chão enquanto o choque se espalhava. Em uma sequência de segundos, sua vida, seus relacionamentos, tudo o que ele acreditava que era certo, estava agora desmoronando ao seu redor. Os rostos estavam pálidos, os olhares apreensivos. No meio do caos, Marcos sorriu, como um predador diante de sua presa. Agora vocês vão descobrir que as aparências enganam, e eu não sou o único que tem segredos. Roberto se perguntava quem ele realmente pôde confiar. O que mais estava escondido nas sombras desse jogo mortal? A pressão subia mais uma vez, enquanto o tempo continuava a passar, e ele percebia que nenhuma das suas certezas era realmente real. A batalha estava apenas começando, e ninguém ali poderia prever as consequências. Roberto estava em choque, o coração batendo forte no peito.
Ao ver sua mãe, cheia de ferocidade, confrontar aqueles capangas, sua mente girava como uma tempestade. As revelações estavam empilhadas como cartas de baralho, quase desmoronando. Ele precisava agir, mas as emoções o paralisavam. Gente, precisamos sair agora! Gritou Clara, puxando Roberto pela mão, tirando do transe. O caos em volta era palpável, com gritos e o som de pés correndo. Os capangas estavam em desespero, reagrupando-se, mas a vida deles agora estava em jogo. Ele olhou para Lúcia, os olhos dela cheios de determinação. Ela também estava pronta para lutar. Mas antes que desenvolvessem um plano, outro disparo cortou o ar. Todos no chão! Vociferou um dos homens. O pânico se espalhou. As balas voavam. E em meio a isso, Roberto viu sua mãe novamente pega em meio a um tiroteio. Ela estava se movendo, esquivando-se dos ataques. O coração dele parecia querer sair pela boca. Mãe, cuidado! Gritou Roberto. Mas a voz dele mal conseguiu atravessar o barulho. O tumulto estava se intensificando. A imagem da mulher que ele havia conhecido agora estava sendo abalada por uma realidade cruel. Clara se adiantou, mostrando coragem brilhante. Sigam-me! Ela os conduziu para um atalho entre os carros, enquanto as sirenes da polícia se tornavam mais audíveis. Mas antes que seguissem, Roberto hesitou. E Marcos, ele estava ali, imune ao caos, sorrindo como se estivesse a um passo do destino. Era impossível ignorar o quanto ele estava enredado naquela trama. A traição, as verdades distorcidas, tudo pesava sobre ele. Por que você fez isso, Marcos? Indagou. Roberto ainda não quer entender. O jogo é maior do que você imagina. E você é apenas um peão no tabuleiro. Mas Clara não o deixou falar mais. Chega! Você não tem mais poder aqui! Gritou ela, armando-se de coragem. E num movimento rápido, respondeu ao disparo de seu próprio capanga, surpreendendo a todos. Roberto viu seus olhos, viu a determinação nela e sentiu o fluxo de energia se intensificar. Ele percebeu que aquela do meio da confusão não era apenas sua luta, mas a luta de todos eles. O destino parecia se entrelaçar ali, naquele momento. Ele sentiu algo despertar dentro de si, uma força que jamais havia conhecido. Vamos! Ele gritou, puxando a mão de Lúcia. Precisamos enfrentar isso juntos! Com o apoio de cada um à sua volta, atravessaram a linha de fogo. As sirenes se aproximavam rapidamente, cortejando a confusão. Em um último ato de bravura, Roberto lançou um olhar intenso para sua mãe. Por favor, venha conosco. Ela hesitou por um segundo, o passado e o presente colidindo em seus olhos. Eu não posso me expor, mas eu protegi você até aqui. Agora, você deve seguir em frente. Sua voz tremia, mas havia uma força invisível que a sustinha. Eles correram, a adrenalina levando-os. A polícia finalmente chegou, cercando o local. O caos começou a se dissipar. E enquanto Roberto olhava ao redor, viu Marcos capturado e sendo levado. O peso da batalha começou a se soltar de seus ombros, enquanto finalmente sentia a liberdade se aproximar. No entanto, havia uma sombra pairando. Ele sabia que a luta não terminara. As cicatrizes dessas revelações ainda estariam presentes, e eles levariam os segredos com eles. Olhando para Lúcia, ele soube que tinha uma nova família agora, e precisariam uns dos outros para lidar com o que viria a seguir. Esse não é o fim, disse ele, a determinação ardendo nos olhos. O grupo ficou junto, formando uma pequena missão. E em meio a tudo isso, o sol começou a nascer,
trazendo uma nova esperança. A vida estava cheia de mistérios. O próximo passo ainda estava por vir. E se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas encontrem este conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho imperdível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere, né?